A tão esperada estreia do live action de One Piece chegou, o que representa uma oportunidade para debate da questão de adaptação. Em que sentido é possível traduzir e adaptar um mangá para live action? E quais são os resultados de tentar fazer isso com One Piece? Assim, nesse vídeo vamos abordar o significado dessa específica adaptação. Agora, eu quero deixar claro um assunto que não será discutido. Esse vídeo não aborda os episódios 2, 3, 4 e todo o side plot da Marinha. Isso porque eu não considero tais histórias como casos de adaptação, mas sim reimaginações, formadas em sua maioria por conteúdo que não está no mangá. Ou seja, temos como resultado narrativas fundamentalmente diferentes. E sim, esses episódios são os elementos mais fracos do live action. Primeiro, eu quero conversar um pouco sobre diferenças entre mídias e o que tais significam para a adaptação. Mangá tem um componente visual construído pela sucessão de imagens estáticas, as quais reproduzem a ilusão e impressão de movimento através de efeitos, justaposição e espaços. Já uma série adota uma visão fotográfica da realidade. Sua complexidade de movimentos e detalhes é projetada e capturada pela câmera. Um exemplo onde tais diferenças importam é na representação de lutas. A grande maioria das lutas de One Piece são pensadas como uma sucessão de quadros e momentos estáticos. O tempo congela em meio às ações e temos uma liberdade para explorar os pensamentos e estratégias dos personagens. Lutas em live action não apresentam essas possibilidades, já que a ação segue primariamente o tempo e percepção natural, e não temos essa capacidade de levar o conflito para a mente e emocional do personagem. A construção do elenco também apresenta dinâmicas diferentes entre mídias. Mangá promove uma experiência onde é possível entrar na mente da personagem, pensamentos ganham voz, monólogos e sentimentos são expressos no texto. Isso representa uma vantagem para escrever detalhes pessoais e conflitos internos. Séries adotam uma perspectiva de maior distanciamento e raramente mostram pensamentos e ideias. Questões internas e subjetivas do elenco, sendo principalmente indicadas e incluídas através de atuação e subtexto. Agora, vamos falar de mudanças mais específicas, porque o live action de One Piece mudou completamente o subtexto do mangá. Com subtexto, eu me refiro àquilo que não é explicitamente dito dentro do texto, mas tal pode ser inferido a partir do que foi apresentado. Por exemplo, o subtexto de um diálogo se refere não a palavras expressas, mas sim ao seu real significado, verdade profunda que tais demonstram. Meu ponto é, o subtexto do mangá foi transformado em texto, elemento expresso de narrativa da série. Vamos dar alguns exemplos. A retratação da Marinha na série é muito interessante, pois o visual identifica imediatamente os marinheiros como grupo militar opressor que exerce poder através do medo e brutalmente controla a população. Os líderes e capitães são retratados como egocêntricos totalitários, à semelhança de ditadores. Assim, a Marinha simboliza o ideal de ausência de liberdade e poder utilizado para ferir e tirar a liberdade dos outros, criticado pela série. Isso não significa que a Marinha mudou ou que tais elementos e ideias não estavam presentes no mangá. Mas o live action trabalha esse tópico em termos de valores expressos que fazem parte da narrativa, não como subtexto ou conteúdo simbólico. Já o conflito entre Arlong e Luffy também foi reformulado, com o intuito de tornar o subtexto mais explícito. Porque o arco de East Blue não lida diretamente com a questão de tritões serem perseguidos, nunca retrata o tratamento desse grupo e qual a história por trás do conflito. A ideia de tritões sofrerem discriminação fica subentendida através de elementos como a ausência de qualquer tritão na marinha ou posições de poder.
e tais estarem ausentes em quase todos os ambientes em que a história se passa. No live action, o contexto e história dos tritões aparecem de forma deliberada. A motivação do antagonista, Arlong, é combater o passado de injustiça e discriminação sofridas por seu povo. O personagem deseja construir uma nova sociedade onde humanos sejam responsabilizados por seus crimes e tritões dominem. A série também critica diretamente as ações do personagem. O projeto de Arlong significa reconstruir muito da mesma estrutura de poder e injustiças do passado, mas agora direcionadas contra humanos do East Blue. Então, qual é o problema na decisão de escrever subtexto com o texto? Eu não digo que exista qualquer defeito inerente nessa abordagem de ser mais explícito sobre temas e explicar o significado de muitos símbolos. Mas proponho duas questões. Primeiro, que existe uma evidente desconexão entre esses elementos do live action e a história, conflito do mangá. Porque a luta contra Arlong não trabalha efetivamente o passado e discriminação dos tritões. Tais elementos não têm nada a ver com a narrativa. Eles não servem uma função de tornar o Arlong mais simpático ou construir uma nova dinâmica do personagem. Assim, o resultado é que questões como discriminação ganham maior espaço e importância na história. No entanto, não temos nenhuma elaboração ou payoff dessas ideias. Contudo, o maior problema é que essa decisão promove o esvaziamento do subtexto. Tudo o que o live action tem a dizer é mostrado no próprio texto e deliberadamente exposto à audiência. O que significa que o subtexto não cumpre mais papel de adicionar significado e ideias que complementam ou contradizem a narrativa. Agora, eu quero discutir um último tópico. O live action representa uma mudança no gênero do mangá, de ação e aventura para ação e drama. Gênero ficcional é um tema absurdamente complexo. Então entenda que eu não estou usando termos de forma absoluta. A série de One Piece tem sim elementos de aventura. Meu ponto é, o live action não foca em aventura e constrói sua narrativa dando ênfase ao drama e grandes set pieces de ação. One Piece é a história sobre a maior viagem da humanidade. Abandonar o lar, conhecer um vasto e incrivelmente complexo mundo, onde o estranho, o inesperado e o épico são a regra. O arco de Skypiea apresenta uma de minhas citações favoritas em ficção sobre como tudo extraordinário e improvável o bastante para ser criado pela imaginação pode existir em algum lugar do mundo. Levar a imaginação aos limites, com a intenção de expressar os grandes sonhos da humanidade. Esse é o ethos da história. O caminho para a felicidade, sonhos e propósito de vida se apresenta ao explorar o mundo e viver várias aventuras. Contudo, o live action não contém nenhuma dessas características. Por exemplo, a parte que eu mais gosto de One Piece é o começo de cada arco, que é formado por mini aventuras dos Chapéus de Palha, conhecendo uma ilha e ambiente novo. E se você pegar toda a duração da série, eu não consigo pensar em uma única cena, cuja ideia é explorar uma ilha nova. A história e conflitos dramáticos são privilegiados, inclusive no início dos arcos. Agora, eu poderia citar vários exemplos que demonstram pouco interesse e foco em aventura. Vamos olhar os diferentes ambientes em que a história acontece. Em grande contraste com o mangá, a maioria da narrativa da série se passa à noite, em locais fechados, como a mansão de Kaia, o circo de Buggy e o Baratier. Essa mudança indica claramente como o que importa é a vida interna e emocional dos personagens, e não o universo da obra. Também temos o fato que o mundo da série é simplesmente menos bizarro e estranho que o do mangá. Não mais podemos ver monstros gigantes, povos com 8 braços, poderes diferentes e até morfologias, corpos muito extravagantes.
Em diversos sentidos, a retratação do mundo de One Piece na mídia de série com reais atores simplesmente transforma o trabalho em algo muito mais mundano. Inclusive, é possível reescrever essa história sem qualquer referência aos poderes e serem do mangá. Agora, eu entendo a razão dessas mudanças. É simplesmente muito difícil replicar as excentricidades e exageros do universo de One Piece com efeitos computadorizados, sets ou atores. Mas o resultado é uma história de piratas muito tradicional em um setting quase realista e pouco fantástico. Para mim, essas são as diferenças e questões significativas do live action. Quero terminar enfatizando que essa não foi uma avaliação de méritos e deméritos dos trabalhos, mas sim uma análise sobre escolhas criativas ao adaptar mangá. E espero ter conseguido explicar meus sentimentos em relação à adaptação.